Olá, eu sou Thaís Colette Pavani, tenho 25 anos e cresci ouvindo e adorando as histórias dos mais velhos. Por isso, em 2014, iniciei minha graduação em História aqui na Unicamp. Passados 6 anos, posso dizer com certeza que não há história melhor do que aquela contada no colo dos anciões, onde estamos alinhados pelo passado. Atualmente, estou no meu segundo ano do mestrado e trabalho com a história da morte, procurando lançar um outro olhar para esse tema que é um tabu para a nossa sociedade, certo? O título do meu projeto é este aqui na telinha: Reflexões sobre a passagem, a retórica da morte em tratados de confissão portugueses do século XV. Como escrito aqui embaixo, os documentos que eu estudo são tratados sobre as práticas da igreja do século XV, ou seja, entre 1401 e 1500. Dentro dessas práticas está a da confissão, que no Quarto Concílio de Latrão, ocorrido em 1215, ordenou que fosse feita anualmente pelos fiéis, para que haja, de fato, a cura das almas. Isso aqui é importante, pois nesse mesmo período há uma expressão literária e artística chamada ars moriendi, traduzida como arte de bem morrer. Isso significa que a sociedade ibérica dessa época possuía uma ideia do que era a morte e morrer. Nesse caso, o ideal era chamado boa morte. E o que então era necessário para que se haja uma boa morte? Um caminho de fé bem trilhado e estar em dia com as obrigações católicas, os sacramentos. Olhando nossas fontes escritas por sacerdotes daquela época, percebemos que a morte não está restrita somente ao espaço dedicado ao sacramento da extrema-unção, aquele que se recebe quando se está enfermo ou à beira da morte. Muito pelo contrário, a presença da morte é percebida no decorrer de todo o documento, inclusive em sua própria Constituição, tendo em vista que, associado ao termo tempo de necessidade, transforma a jurisdição do documento, ou seja, abre-se espaços e alternativas à regra para que o enfermo possa se confessar, obter o sacramento e ter uma morte adequada. Em resumo, o tempo da morte, do morrer, é tão complexo que é capaz de abrir exceções normativas de uma igreja que, de acordo com a historiografia clássica, é rígida e moralizadora. Nesse sentido, assim como no título da pesquisa, gosto de usar sempre o termo reflexões, pois é nessa multiplicidade de encontros que a morte deixa de ser uma ideia abstrata para se fazer presente no mundo dos vivos. Além disso, existe um outro peso nessa palavra, que é o de encontrar locais possíveis na sociedade em que essas reflexões possam caber ou não. Isso é um dos diferenciais da pesquisa que proponho desde 2019, entender que os papéis tanto da representação da morte quanto da igreja não são tão rígidos quanto parecem. São, na realidade, circunstanciais, ou seja, fruto do seu próprio espaço, nesse caso o documento tratadístico, e do tempo gerido pela escolástica cristã. Muito obrigada e até a próxima.